Nós estamos agora no nosso vídeo 8, né, de uma fileira aí de vídeos que a gente tem num cursinho que a gente está trabalhando, que é como ler menos e saber mais. Ou seja, como a gente lida melhor com essa tsunami da informação, como é que a gente tem uma estratégia mais interessante para que a gente possa lidar com tudo isso. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu recebi aqui, e eu adoro essa revista, né, a Harvard Business Review. Né? Na verdade, eu recebi duas revistas, vieram juntas, eu não sei o que aconteceu lá, mas eles mandaram duas revistas juntas. E aí a gente vai dar um exemplo prático, né, como é que eu mais ou menos tento trabalhar essa estratégia em relação a um tipo de revista e como é que a gente pode ler. O primeiro erro que eu acho, né, em termos de perda de tempo, e você acaba ficando ansioso, é você imaginar que você tem que ler essa revista como se fosse um livro do início ao fim. Então você já imagina, não, ler uma revista, pela sequência, você vai começar do início, vai passando e tal, papá, e vai chegar ao fim. Isso é uma coisa assim, aí você vai dizer, não, mas isso é legal, eu gosto de sentar e tal. Não, estou falando, se você acha que tem tempo, se você tem espaço para fazer isso, não tem problema nenhum. A gente está lidando aqui sempre com aquela ideia de que a gente tem muita coisa para fazer, ler e tal, e a gente acaba não tendo espaço. Então, se você está numa situação em que você não está tendo tempo, você está num momento mais apertado, quando você recebe uma revista dessa, você começa a olhar determinados artigos, você começa a ficar ansioso. E esse é o problema principal que a gente tem em relação a esse excesso de informação. A gente fica ansioso, porque a gente acha que alguma coisa naquela revista é fundamental para a gente, que a gente vai perder alguma coisa, que a gente não sabe o que está ali dentro, então que a gente precisa ler. E aí toda vez que a gente olha para a revista, aquela ansiedade vai crescendo. Então como é que a gente vai fazer? Como é que eu acho que é a minha sugestão para você baixar a ansiedade quando chega uma revista dessa? A primeira coisa é não ter essa ideia de que você é obrigado a ler de cabo a rabo. Se puder ler, ótimo, ninguém vai ser contra isso, mas como princípio você não pode ler. Então o que acontece? Você vai ter aqui, logo de cara, né, os artigos, os temas dos artigos. Então, em vez de você começar, né, e passar batido por isso aqui, que a gente normalmente passa batido, a gente tem que dar uma paradinha para dar uma olhada. Então aqui você vai ler, porque o movimento Lean Startup muda tudo. Pô, Lean Startup, pô, legal, eu acompanho a Harvard Business Review, a primeira vez que eu vejo eles falando sobre Lean Startup, que é a startup enxuta, que é um movimento interessante que tem surgido, que é você fazer um modelo de implantação de startups mais rápido. Então, o que você vai? Você vai dizer que, opa, página 34. Então, em vez de você sair pulando, você já dá um pulo para a página 34. No caso aqui, essa revista é esperta, porque ela já pensa nesse tipo de caso, né, de problema. Aí você vai chegar aqui na página 34, e aí o que vai acontecer? Olha que coisa interessante. Você tem aqui, ó, o resumo do artigo, né? Então, em vez de você ficar ansioso, poxa, esse artigo vai ser legal, não, você já dá uma lida aqui e você dá uma olhada, o que ele fez o resumo? O que esse artigo aqui? E você pode reparar que os jornais hoje estão fazendo isso, muitas revistas fazem isso. Então você dá uma lida nisso aqui e aí você vai chegar à conclusão do que ele está falando. Né? Se ele está falando alguma coisa nova que você não conhece, se tem alguma coisa interessante que ele não está dizendo, etc, etc. E eu sugiro também você caminhar, dar uma olhadinha nessas figuras, dar uma passada de olho nas figuras, para ver mais ou menos como é que ele está desenvolvendo a ideia dele. E você, no final, vai para o último, você vai para o último parágrafo aqui, do último pedacinho do artigo, e você dá uma lida aqui para ver como é que ele concluiu. E aí o que acontece? Quando você faz essa estratégia, e você vai fazer isso em todo o processo, você já dominou o que aquela revista pode trazer para você. Já dominou. E aí você pode, inclusive, fazer uma escala de prioridade dos artigos, aqueles que são fundamentais para você ler. Então você já vai marcar, e quando você estiver no ônibus, quando você estiver no avião, quando você estiver esperando alguma coisa, você já vai ler os artigos, e você pode até criar um critério de estrela. Você dá 2, 3, 4 estrelas para um cara, para um artigo mais relevante, e menos estrelas para aqueles artigos menos relevantes, e vai dando a ordem. Aquilo que você conseguiu ler, você já passou um geral, dá uma geral em tudo, depois o que você conseguiu ler, conseguiu. O que você não conseguiu, pelo menos você já tem uma noção de tudo que está ali. Alguém fala para você, poxa, eu acho que a Harvard Business Review escreveu um artigo sobre isso, falando mais ou menos sobre isso aqui. Eu não li muito, mas já estou sabendo. Bom, é isso. Se você gostou, tem aí um link aqui embaixo, que a gente está fazendo uma sequência, a gente vai preparar um curso, né? E aí você passa a saber que dia que a gente vai fazer esse curso, como é que vai ser, exatamente sobre esse problema das tsunamis da informação. Estou fazendo esse trabalho com a Lília Calmon, que está me ajudando, e a gente está montando um modelo, vai sair um livrinho, uma apostila, uma coisa, a gente já está transcrevendo, está ficando legal. É isso. Muito obrigado. Até a próxima.